O vídeo que você está prestes a assistir não é apenas mais uma reflexão, é um chamado urgente para despertar a consciência sobre o poder mais poderoso que existe, o poder que você carrega dentro da sua própria mente. Você já parou para pensar que o seu pensamento tem força real? Que cada palavra que sai da sua boca pode construir ou destruir caminhos na sua vida? Que a maneira como você pensa hoje pode estar ecoando dores, traumas e perdas de vidas passadas e até moldando o seu presente? Nesta palestra impactante com Maíse Braga, você vai entender que o poder invisível da sua mente não é apenas uma metáfora, é uma energia real, tão capaz de salvar quanto de te destruir por dentro. Imagine um poder tão sutil que ninguém vê, mas todos sentem. Um poder que pode curar ou ferir, libertar ou aprisionar. Um poder que você exerce todo dia sem perceber, sobre você mesmo e sobre quem você ama. Assista até o fim. Amigos, hoje vamos falar sobre o poder, por sugestão dos amigos espirituais. Quando eles comentaram sobre isso, há semanas atrás, eu falei, o poder de poder? O poder podendo? Não, simplesmente isso não. O poder. Aquilo que já levou quase todos nós à ruína em vidas que se passaram. E que ainda está levando muita gente hoje. Porque dificilmente você detém o poder e consegue ser uma pessoa realmente equilibrada, vigorosa, reta, digna. E por isso, discutir dentro de nós mesmos o quanto de poder nós achamos que temos e o quanto precisamos ter e para onde direcionar esse poder, que no fundo é também e principalmente deve ser uma energia espiritual que nós vamos usar para conseguir tudo em nossas vidas, principalmente a nossa própria modificação. E me recordo, claro, de tantas pessoas que conduziram a sociedade ao longo dos séculos, dos grandes reis, daqueles que ao invés de falar de progresso, de fazer o progresso das suas sociedades, fizeram exatamente o contrário. Luís XIV, o Rei Sol, dizia, "L'état c'est moi", o Estado sou eu. E ele era tão consciente das loucuras que ele mesmo promovia, do excesso de toda sorte e da miséria que a França já vivia em sua época, que ele, olhando os seus descendentes, costumava dizer, "Depois de mim, o dilúvio", porque ele sabia que a sociedade não suportaria e ficaria indignada naturalmente com a miséria quase absoluta, com a falta de pão. A gente costuma dizer que pão é vida. E Jesus, inclusive, comia pão. É uma coisa que eu sempre achei lindo em Jesus comer pão, embora os nutricionistas, endocrinologistas digam que pão não é uma boa companhia. Quando eu fiz, há anos atrás, uma dieta que durou 2 anos, eu perdi quase 50 quilos, eu fiquei irreconhecível, me recordo de que nas nossas terapias da Clínica Ravenna, eu costumava dizer, eu ainda vou voltar a comer pão, porque Jesus comia pão, mas imediatamente completava. Infelizmente, entretanto, ele atravessava a Galileia inteira a pé. Por isso ele comia pão, porque não ficava, ele caminhava, e com isso ele podia comer pão. Hoje em dia, se você disser que você gosta de pão, já querem acabar com você. E não adianta seu pão de linhaça, o pão... Se você vai ao mercado, você sabe, você fica horas olhando os rótulos. Né? Você que tem diabetes, então, como eu. Meu Deus do céu, que rótulo lindo! Mas tem sempre uma coisinha lá que você não pode. Então, na verdade, a falta de pão, porque quando o pão aparecia custava uma fortuna, fez o povo se lembrar que Versalhes era uma abominação. E aí surgem, claro, aqueles que tinham um grande poder, que era de pensar. E surgem os revolucionários, que falam de igualdade, liberdade, fraternidade para todo mundo. E aí acontece a Revolução Francesa. Eu recebi um e-mail de uma pessoa inteligentíssima, que eu não conheço pessoalmente, questionando comigo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrito na década de 30 por Humberto de Campos através de Chico Xavier.
em que ele falava da missão do Brasil. E esse rapaz inteligentíssimo, item por item, tenta derrubar toda a teoria de que nós somos a pátria do Evangelho. Mas, claro, Humberto de Campos se referia ao futuro, se referia não àquilo que nós imaginamos de ser uma espécie de Estados Unidos do futuro, porque não seremos, mas um país que vai ensinar solidariedade para o mundo. E, entretanto, essa missão já foi de outros povos. Foi de Portugal e Espanha na época dos descobrimentos, foi da própria França, antes que o banho de sangue viesse logo após a Revolução Francesa, que vitimou, inclusive, todos os seus revolucionários. O importante é pensar que se você detém poder, qualquer nível de poder, você não pode deixar que você passe a pensar que você é melhor do que os outros, que aquilo nunca vai acabar. E considere, sim, que aquilo é um caminho em que você pode agilizar o seu processo evolutivo, sabendo exercer o poder de forma igualitária e fraterna. Coisa que, obviamente, não acontecia na época dos Luíses. E, claro, pagaram com a cabeça toda aquela coisa de acreditar que eles eram divinos, que o poder jamais sairia de suas mãos. Existem aqueles que detêm o poder de incitar o ódio, quando podiam fazer exatamente o contrário. E, subrepticiamente, utilizam-se do poder de conseguir convencer o outro de que ele está errado ao fazer determinada avaliação e que ele pode mudar, porque senão ele será atingido. Foi o que aconteceu na Segunda Grande Guerra, quando, desde o início da década de 30, os nazistas começam a colocar na cabeça dos alemães que tudo o que acontecia de ruim era culpa do povo judeu. E cada vez que eles prendiam judeus, eles faziam questão de jogar pela janela as malas com dinheiro, com ouro, com joia, com tudo que eles encontravam nas casas, na calçada, e chamavam os vizinhos, os próprios soldados da Gestapo, para mostrar, olha como eles escondem dinheiro, e esse dinheiro devia ser de vocês, por isso que nós vamos levá-los presos. E quando os campos de concentração surgiam, o povo alemão sabia, aliás, todo mundo sabia, mas faziam olhos fechados para aquilo. Porque, afinal de contas, eles tinham sido lesados. Aquele povo tinha ficado rico explorando o comércio e, subrepticiamente, depois de declaradamente, às claras, surge o grande preconceito que fazia achar natural que aquelas pessoas fossem eliminadas. Parece exagero, mas as coisas começam assim. De preconceito, de intolerância, de não entender o outro, de não aceitá-lo, de apontá-lo, de dizer eu sou melhor que fulano, porque tem uma raça diferente, porque acredito de jeito diferente. Já houve épocas em que as religiões não permitiam que se lessem livros. E, aliás, uma das coisas que os nazistas fizeram, para começar, foi queimar todos os livros. Livros entraram num item absolutamente proibido e vasto, porque as pessoas não podiam pensar. E parece uma coisa tão distante, mas ainda hoje, quem pensa diferente de mim parece que é uma ameaça para mim. Então, nós enfrentamos grandes dificuldades, ainda hoje no mundo, também por causa disso. Por não aceitar o outro, por discriminá-lo, porque ele tem uma posição diversa da minha. O poder da palavra é um dos mais extraordinários, impressionantes e que detém mais karma, se nós podemos dizer assim. Porque há quem não use a palavra para convencer a muitos, mas de forma velada, entre dentes, ali no secreto, espalha a calúnia, a difamação, a desconfiança, separa pessoas que se amam e não duvidem. No futuro, a solidão aparece. Os espíritos contam que é tão sério o valor do que se fala que a maioria das pessoas que faz mau uso da palavra e influencia a muita gente de forma perversa, pede
pelo menos 2 encarnações totalmente mudo, sem poder articular nenhum som para aprender o valor da palavra bem colocada. A alma quer falar, não pode. E muitas vezes vem em condições dificílimas de analfabetismo, de grandes dificuldades materiais, porque usou a palavra para envolver as massas em grandes delírios. E a pessoa, então, claro, quando chega no mundo espiritual, é acusada de tudo. Porque tem aquela gente toda que descobre que trilhou caminhos que eram enganosos, porque se deixou convencer por aquela pessoa. Então, o karma vem mesmo, mas feliz de quem consegue sublimizar a sua palavra, consegue abrir a boca para falar coisas boas, para dar esperança, para levantar o ânimo das criaturas, quando hoje as pessoas estão tão desanimadas, já acordam com uma série de queixas. Nunca foi tão importante poder dizer a boa palavra, com toda a sinceridade do coração, é claro. O poder de amar e também o poder do desamor, quando você usa a sua energia para manipular o outro, porque você sabe que ele gosta de você. Quando você esconde alguma coisa que libertaria o outro de determinados sentimentos. E quanta gente faz isso na relação de afeto. Nós temos que pensar no magnetismo que é usado, a responsabilidade enorme daquilo que nós construímos. O poder que, às vezes, um homem tem sobre uma mulher, ao dizer a ela que nada do que ela fizer vai dar certo, que ela tem que se contentar com aquela vida ao lado dele, porque ele a desacredita, ele a desautoriza, muitas vezes dentro de casa, na frente dos próprios filhos. Quantas vezes nós desautorizamos e humilhamos filhos nossos, que têm sonhos, mas nós dizemos, não vai por aí não, que isso aí não vai dar certo para você. Não, imagine você o que é um pai e uma mãe, 2 preciosíssimas referências do nosso início na Terra, colocando você para baixo. Dizendo que nada do que você fizer vai dar certo. Você vai ter que fazer terapia a vida inteira para acreditar que você realmente pode conseguir. Por isso, a família é o primeiro lugar que nos acolhe. Porque precisamos daquela energia de um pai e uma mãe que nos ame e diga que estão ali para todos os nossos momentos. Infelizmente, muitas famílias são formadas por antigos adversários e um pai e uma mãe não conseguem, embora precisassem, superar antigas inimizades e deixar de lançar sobre os seus filhos aquela loucura de dizer a eles que eles não vão conseguir. Dependendo da pessoa que nos diz isso, ela consegue nos hebetar por longos anos na nossa vida. O poder de contaminar pessoas, todos nós temos. E hoje a própria medicina sabe disso. Quando nós chegamos à frente de um médico e ele nos dá uma notícia, às vezes não tem a tranquilidade e o cuidado de nos dar determinada notícia e nós saímos impactados por aquilo. Já contei a vocês de muitos que faziam tratamento na comunhão espírita, que saíam daqui curados pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes, por Dias da Cruz, por Dr. Ramayana, e quando voltavam uma semana depois, estavam doentes de novo, fisicamente doentes. E eram doenças seríssimas. E uma vez me lembro de um rapaz que saía daqui curado, semana seguinte ele voltava de novo enfermo. E o doutor Bezerra disse a ele, mas o que está acontecendo, meu filho? Ele disse, eu saio daqui ótimo, mas eu tenho consulta uma vez por semana. E o médico debochado disse para mim, você acredita nisso? A sua doença não tem cura, nem milagre. E ele se imantava de tal maneira daquilo, o médico tinha um tal poder sobre ele, que ele voltava uma semana apenas depois, novamente doente. É claro que nós temos os nossos médicos do coração, aqueles que estão ali para nos orientar, para nos medicar, mas mesmo eles podem errar. Por isso, Chico Xavier, quando sentava numa sala de espera, ficava quietinho. E uma vez perguntaram a ele por quê. E ele disse, porque eu fico o tempo todo pedindo às forças do bem que o médico que vai me atender acerte com o meu diagnóstico. E era Chico Xavier.
Hoje em dia é fácil. Você está numa sala de espera, todo mundo está com o celular, você muda. Você não conversa com mais ninguém. Se você nunca teve celular como eu, você se torna muda à força. Porque todo mundo está com tablet ou com celular, ainda olha para você de cara feia, e você fica ali meditando, você leva um livro. As pessoas logo olham a capa, né? Eu levo sempre um livro espírita para esperar, e aí a pessoa olha, já faz aquela cara meio assim, raras puxam conversa, algumas até já se afastam um pouquinho, né? Ainda existe isso, com certeza. As pessoas acham que o espírita tem o poder de levantar as mesas e as cadeiras, quando nós não conseguimos, muitas vezes, nem solucionar o nosso destino. Mas aí surge uma coisa. Tudo aquilo que nós contaminamos o outro volta para nós. Conforme a nossa índole, o nosso íntimo, nós lançamos sobre os outros energia. Todos nós temos poder para isso. Não importa se você é um espírito atrasado, é um espírito materializado, é um espírito que só pensa em dinheiro, em matéria. O poder das coisas materiais também existe. Ele também tem uma energia. E por isso, quando mesmo o dinheiro não é colocado a serviço das coisas positivas, ele muitas vezes, pode ser até muito, mas paralisa a vida da pessoa. Uma vez um homem caiu num rio, Valério, na década de 60, contava essa história através do Chico. E ele viu que o rio estava comandando a vida dele. Ele ia parar aonde? Já que o rio caudaloso é que o fazia ir na direção que ele não queria. Ele simplesmente se lembrou de que bastava virar de bruços e, com um pouco de esforço, ir contra a corrente do rio. E Valério conta essa história tão singela para dizer que todos nós, no rio da vida, temos a escolha de, sem esforço algum, deixar que o rio nos leve, mas com isso não vamos escolher onde ele vai nos deixar. Ou, nos esforçando, ficar de bruços, com muita força às vezes, superar a correnteza, mas tendo uma vantagem enorme, escolher o lugar, a hora em que nós vamos saltar do rio. Coisa simples, mas tão verdadeira. Nós precisamos ter o poder de decidir as nossas vidas, de mudar as nossas vidas. Porque os Espíritos nos lembram que muitos dos que voltam à Terra, ainda num estágio diferenciado, não escolhem, são obrigados a aceitar determinadas coisas, porque se colocaram nessa posição. De tal contrariedade, de tal desequilíbrio, que são seus mentores que orientam grande parte do que será a sua vida de grandes resgates na Terra. Mas a partir do momento em que você busca, aqui ou no além, a espiritualidade, você já sobe um nível e você passa a fazer suas escolhas. E acredito que nós todos encarnados, e a maioria dos desencarnados aqui presentes, está nessa condição. De não poder dizer, mas quando é que eu escolhi isso? Onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz essa escolha? Com certeza com a cabeça no lugar. Porque nós escolhemos já no atual estágio evolutivo praticamente toda a nossa trajetória. Embora possamos mudá-la sempre, para melhor ou para pior. Vai depender sempre do poder da nossa vontade. Nós precisamos saber disso. Quando falam do poder do dinheiro, me lembro sempre de Aristóteles Onassis, entre tantos exemplos que eu poderia citar. No dia em que o filho sofre um acidente de helicóptero aos 23 anos, ele chama todos os médicos do mundo que podiam salvar o seu filho. Mas nada é possível fazer. E os médicos, ao final de 24 horas, dizem a ele, o cérebro dele está morto. O senhor aceita que desligue o aparelho? Ele disse, claro, porque não havia mais vida, só o coração batia. E quando ele foi para a porta do hospital, ele disse aos jornalistas, hoje eu descobri que tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Porque ele era o homem mais rico do mundo e não pôde salvar a vida do filho. E nunca mais ele foi o mesmo. Isso aconteceu em 1973, ele teve um derrame e em 75 ele desencarna, amargurado, porque todo o dinheiro do mundo, e ele era o homem mais rico do mundo à época, não pôde trazer o filho de volta.
Portanto, o dinheiro tem um poder de nos tirar, muitas vezes, de situações difíceis, mas às vezes nos coloca em situações mais difíceis ainda. O poder de saber é extraordinário. E é por isso que os grandes tiranos nunca permitem que a educação vá à frente. Porque quem se educa, quem estuda, pode discernir muito mais. E se você pode discernir, você pode escolher com maturidade. E não é interessante, muitas vezes, para os que detêm o poder, que isso aconteça. Por isso, nada acontece de melhor para um povo, para um país, para um continente, se não se começa pela educação. Mas a educação também começa no respeito a quem te ensina. Eu tenho 60 anos e ainda sou da época que se chamava o professor de senhor. Eu era apaixonada pelo meu professor de educação moral e cívica. Vocês veem como eu sou velha. Eu era apaixonada, porque naquela época tinha educação moral e cívica. Detalhe, no CASEB, onde eu fiz o ginásio. O ginásio era uma coisa que você fazia antigamente. E a verdade é que havia um mínimo de respeito. Na porta, o porteiro verificava se você estava usando o escudo da escola na sua camisa, se você estava usando meia 3/4, se você estava usando uma saia condizente, geralmente no meio do joelho, um pouquinho acima do joelho, tinha essa vigilância. Eu sei que todos vocês nasceram depois disso, mas isso já existiu. E meu pai tinha uma teoria. Ele dizia que no dia em que o aluno dentro da escola não chamou mais o professor de senhor, a coisa começou a desandar. Hoje, em Brasília, quase 30% dos professores estão em casa com atestado médico, por não terem condições emocionais de frequentar uma sala de aula pelos abusos que sofrem 2 alunos. E não é só escola pública, não. Em escola particular, de quase R$3.000 a mensalidade, também. Isso é muito complicado. Porque, então, você não tem a quem obedecer. E quem não obedece, jamais aprenderá a mandar, seja em que circunstância da vida for. Eu já conversei ao longo dos anos com muitos pais que chegavam aqui, e ao relatar a sua experiência familiar, você percebia, e isso não começou agora, começou ainda na década de 90, que eles eram reféns dos próprios filhos. E aquela coisa de, não, eu não vou falar porque ele vai ficar traumatizado. Não, eu não vou falar porque senão eu vou ter que botar ele no terapeuta. Não, eu não vou contrariar porque eu não quero que ele fique chateado comigo. Então você está ensinando que ele pode tudo, inclusive não respeitar nada nem ninguém, não ter limites. E é claro, as consequências surgirão. E não é Maíse que fala isso porque ela já tem, coitada, 60 anos. Não. São os amigos espirituais que dizem que milhões de almas chegam do outro lado da vida lamentando amargamente não terem sido mais disciplinados, não terem entendido a grande responsabilidade de viver na Terra e de aprender desde cedo que aquilo que você dá à vida, a vida vai te devolver, seja aqui, seja em outra parte. E como hoje nós estamos tão tecnológicos, com computador, com celular, com tablet, com milhões de coisas, cada vez mais conectados, o karma está conectado também. Não pensem que vai ser numa outra vida que você vai pagar, não. Nessa aqui ainda dá tempo. Dependendo do quanto você viver na Terra, ainda dá tempo de você passar pelas dificuldades. O poder dos feitos positivos, dos feitos nobres, é extraordinário. Principalmente quando há sombra em volta. A única coisa que a sombra teme é simplesmente a luz. Ela não se intimida com mais nada. Nem com a sua cara de anjo, nem com as palavras que saem da boca, mas não saem do coração, nem com as fingidas atitudes, mas com o que é real. Com o que você realmente muda. Você faz das tripas coração, como se diz. Você se vira do avesso. Mas você consegue vencer obstáculos internos, você consegue ser melhor, e é só isso. E a fé que nós passamos a ter em nós mesmos
que a espiritualidade sofredora respeita. Ah, porque fulano me ensinou um trabalho que você faz, você coloca uma vassoura virada ao contrário, atrás da porta. Tem 1000 histórias que a gente escuta e as pessoas ainda perguntam se dá resultado. Maísa, uma pessoa me disse que alguém colocou meu nome costurado na boca de um sapo. O que eu faço para desfazer isso? Ora, os espíritos são inteligentíssimos, principalmente os sofredores. Então, dificilmente eles vão se incomodar com uma coisa dessa, ou vão sair atrás de alguém que, porventura, tenha feito um trabalho para você. Mas a partir do momento que você se amedronta e acredita, então você entra em sintonia. Chico Xavier dizia que a coisa que ele tinha medo era da inveja. Que ainda bem que ninguém invejava ele. Porque se nós pudéssemos ver a energia que a inveja tem, nós não acreditaríamos de tão terrível. Então, quando uma pessoa te inveja, na verdade, é um grande trabalho feito em cima de você. E hoje nós queremos ser invejados. Me contam os amigos que conhecem pessoas depressivas, que quando eles olham no Facebook, a pessoa está na beira da piscina, morrendo de depressão, mas mostrando óculos novo, um sorriso maravilhoso, contrata até um boy para ficar do lado, né? De preferência 20 anos mais jovem. Nossa, olha como fulana é bem-sucedida. E eu tenho amigos que trabalham nas grandes TVs e dizem que, em geral, atrizes e atores que aparecem com aquele sorriso maravilhoso, aquela casa fenomenal que geralmente não é deles, são altamente depressivos, mas não têm coragem de assumir as suas questões. Então vivem daquilo que aparentam. Isso é triste demais. Porque às vezes você finge uma coisa, a pessoa te inveja por aquilo e você está no prejuízo duplo. Você nem é aquilo, você não tem aquilo, mas você tem que parecer aquilo. E é claro, aí não há equilíbrio que possa acontecer de verdade. Porque você, para começar, você sabe que tudo aquilo é mentira. O poder de chorar. Eu conheci uma pessoa muito desagradável, há muitos anos atrás, que me disse que as lágrimas são o último recurso de toda mulher. Eu tenho certeza que hoje não existe um homem que diga isso a uma mulher. Mas ele costumava dizer isso para as namoradas. E ai de mim, porque mais de uma vez eu disse para uma das namoradas dele, você acha certo ele pensar assim? E ela, apaixonada, olhava para ele, ele tinha os olhos azuis que pareciam 2 faróis. Dizia, mas o resto vale a pena. Eu nem perguntava o que era o resto, porque podia avaliar. Há pessoas que preferem ser destratadas do que simplesmente tomar outro rumo. Embora a mulher de hoje esteja com muito mais atitude do que as mulheres de antigamente, que se sentiam homenageadas por andar com homens horríveis. E havia homens também que encontravam mulheres difíceis. Mas eu acho que nós temos uma coisa. Os espíritos dizem que quando o homem se desequilibra, ele se desequilibra bastante. Quando a mulher se desequilibra, ela fica 10 vezes pior. Porque, claro, a mulher tem outra sensibilidade. A mulher é a senhora da vida e das escolhas que ela deve fazer, mais do que o homem, não é? O homem, muitas vezes, com 50 anos, é um menino. Você olha e diz, oh, meu Deus, será que aos 70 ele vai melhorar? Não é? Você percebe que ali há uma falta de maturidade. Geralmente a mulher aos 15, aos 20 já parece muito mais madura. Mas o grande poder será sempre de nos respeitarmos. De sabermos que homens, mulheres, nós vamos caminhando com as nossas escolhas da melhor maneira possível. E que uma vida só não é suficiente para todos os reencontros, para todas as realizações, para tudo que nós precisamos ainda construir. Viremos outras vezes, depois, com compromisso na terra extinto, nós vamos a outros mundos, vamos avançando. Jesus nunca nos enganou, há muitas moradas na casa do meu Pai.
porque ele queria nos mostrar, claro que não deu para entender na época, que nós estávamos em longa caminhada evolutiva e que era preciso aproveitar, ser feliz, mas construir em nós o espírito eterno, aquele que um dia foi criado, simples e ignorante, e que precisa caminhar para a evolução real. Na verdade, o poder de mudar e amar é o maior que nós podemos ter. Caetano Veloso, numa das suas músicas, Podres Poderes, fala exatamente sobre isso, sobre as pessoas que apodrecem o poder que exercem, e inclusive lembra, na música, dos tiranos que às vezes nós gostamos tanto de ter nas nossas vidas. E não falo só dos tiranos que comandam países, não, mas daquele tirano que diz para você que você tem que homenageá-lo, porque nenhuma outra pessoa vai querer estar com você como ele ou ela. Então, às vezes, hoje eu vejo meninas de 18, 19 anos em busca do afeto, e é natural que seja assim, mas elas conseguem se desestruturar completamente ao aceitar determinadas situações que os seus paqueras, na verdade, propõem. E hoje você sabe de um monte de coisa, existem encontros que são feitos no celular, que coisa impressionante. Outro dia, conversando com um grupo de meninas, eu pensei, ou eu não volto nunca mais para a Terra, ou assim que eu desencarnar eu volto rápido, que é para aproveitar esse negócio. Você vê o rapaz, né? Geralmente ele está surfando em algum lugar, ou ele está em Machu Picchu. Meu Deus, parece que eles têm um encontro em Machu Picchu. Quase todos eles que aparecem no tal do Tinder estão lá em Machu Picchu. E aí você marca um encontro. Meu Deus, você marca um encontro com uma pessoa que você nunca viu. Se porventura vocês da plateia fazem isso, não saiam de casa sem deixar com a mãe de vocês o telefone, né? Não da pessoa, porque você nem sabe quem é a pessoa, mas o seu próprio. Olha, mãe, se eu não der notícia até amanhã de tarde, você vai atrás de mim. Porque, meu Deus, elas mostram e dizem, é lindo, mas, gente, tanta gente é linda. Né? Minha avó sabiamente dizia, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então você olha, o cara realmente é o máximo. Mas você está indo ao encontro de alguém que você não sabe absolutamente quem é. E dá certo. Outro dia eu disse umas palavras emocionada no casamento, abri uma exceção, eu não falo mais em casamento há vários anos, né? Porque não deu mais. Aliás, as pessoas dizem para mim, tá vendo? Se você tivesse cobrado, você estava até hoje fazendo. É verdade. Como eu nunca cobrei um centavo, eu falei de 1977 até o ano passado. Mas fui porque ela é amiga de infância da minha filha. Imagine você ter visto as duas de lancheirinha da Xuxa. E você não dizer umas palavras. Falei, disse umas palavras, com claro respeito à falta de fé do noivo. Porque ele era ateu, um rapaz formidável, mas eu não ia fazer uma prece, por exemplo. Né? Mas fiquei sabendo que eles se conheceram dessa maneira. Me veio uma esperança. E eu estou passando essa esperança para vocês. Às vezes dá certo, o cara não é um criminoso procurado, né? E você vai de encontro em encontro procurando conhecer a pessoa. Deve ser espetacular uma coisa assim, né? Que não existia na minha época de garota, mas existia na minha época de garota, de infância até, uma coisa que também deu muito crime. Corações solitários. No jornal vinha um lugar onde as pessoas que queriam se encontrar, procuro jovem casadoira, procuro rapaz assim, assim, né? Inclusive um caso ficou famoso nos Estados Unidos, um rapaz bem desequilibrado botou um anúncio desse lá nos Estados Unidos, em Nova York, e apareceu uma moça. Eles se apaixonaram, mataram umas 30 pessoas ao longo da vida. Já existia risco naquela época, na década de 50. Então, o risco de antigamente é o risco de hoje também, não é? Tomara que se você faz uso disso para encontrar um par constante, você tenha total consciência de que raramente vai ser um par constante. Mas pode acontecer até casamento. Porque o poder que nós temos de discernir o que é melhor para nós
Isso eu não quero mais, isso eu não faço mais, isso não é equilibrado, isso não é bom, isso não está me fazendo bem. Ah, para não ficar sozinha eu topo qualquer coisa. Então, você se arrisca. Porque a qualidade do relacionamento, não só entre pessoas que buscam afeto entre si, mas todo relacionamento é fundamental para o nosso equilíbrio. Havia uma moça chamada Eva, em 1897, nos Estados Unidos. Ela conheceu um rapaz chamado Edward e se apaixonou por ele. Disse à mãe, eu vou casar com ele. E a mãe, com aquela intuição de mãe, disse, minha filha, mas vocês se conhecem há tão pouco tempo. Mãe, não me impeça, ele é o homem da minha vida. O rapaz, parecendo sincero, disse a ela, eu tive meus erros, mas eu quero mudar de vida. Case-se comigo, vamos fazer uma família. E ela, empolgada, ela tinha 21 anos. 3 meses depois, o vizinho de 11 anos, que batia todo dia a porta da casa dela, para perguntar se ela queria alguma coisa do mercado, ela não atendia, ele abriu a porta e a encontra morta no chão da sala. Ele chama todos os vizinhos, chama a mãe dela, aquele desespero, o marido chega desesperado, chega o médico para fazer a autópsia e o marido imediatamente diz, de jeito nenhum, ninguém toca nela. O médico disse, meu Deus, mas nós precisamos saber de que ela morreu. Com certeza, problemas numa recuperação de parto. E aí a mãe disse, você deve estar louco, porque vocês estão casados há 3 meses, que parto que ela teve? Não, ninguém toca nela. E o médico, ao perceber um arranhão no pescoço, queria examinar o pescoço, imediatamente ele procurou um lençol, colocou sobre ela, disse, de jeito nenhum, ninguém toca na minha esposa. Velório, enterro, lágrimas do marido. Mas a mãe, inconformada, pega o lençol que ele havia colocado sobre o corpo, num primeiro momento, recolhe o lençol e leva o lençol para lavar. Para a surpresa dela, quando ela coloca o lençol para lavar, aparece uma mancha de sangue no lençol. E ela então pensa, a minha filha está querendo me dizer alguma coisa. E a partir daquela noite, ela pede à filha que se existisse vida além da morte, como ela acreditava, que a filha aparecesse para contar se tinha morrido de um ataque cardíaco, embora tivesse só 21 anos, ou se tinha sido morta pelo marido. Durante 4 noites, a moça aparece no meio do quarto da mãe, aponta para o próprio pescoço e mostra a ela marcas de ter sido estrangulada. A mãe denuncia o rapaz. O médico manda desenterrar o corpo para uma autópsia e descobre que ela tinha sido mesmo estrangulada e enterrada às pressas pelo marido. Ele vai à justiça, claro, acusado. E, por incrível que pareça, em 1897, nos Estados Unidos, o júri que ia inocentá-lo chama a mãe da jovem para falar. E ela se ergue à frente dos jurados e conta que, na dor de ver perder a única filha, ela havia pedido que, se existisse vida além da morte, a menina aparecesse e contasse como tinha morrido. E ela estava ali para contar que, durante 4 noites, a filha apareceu e mostrou o pescoço machucado. Por incrível que pareça, os jurados acreditaram nela. Foi a primeira vez que um testemunho dado por uma mãe que tinha visto o espírito da sua filha fora da matéria, foi usado pela justiça para condenar alguém. Em 1900, ele morre, já condenado pelo crime que havia cometido. E até hoje está nos anais da justiça americana essa história. O poder do amor e da indignação dessa mãe trouxe essa garota de volta. Mal ela tinha sido enterrada, para contar à mãe que a mãe estava certa. Ela tinha sofrido violência por parte do marido. E ela contou à mãe, aparecendo para a mãe no quarto, que ele se enfureceu porque ela disse a ele, hoje nós não temos carne para o jantar. Esse foi o motivo da morte dela. E hoje, isso em 1897, hoje nós vemos
que as pessoas que tiram a vida de outras alegam as coisas mais fúteis, inúteis, terríveis para ter tirado a vida de alguém. Entretanto, o poder que às vezes você tem de eliminar alguém é consequência para muitas vidas, não só para uma vida só. Quantos de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, já não tivemos o poder de muitas vidas em nossas mãos? Ou de uma vida, mas de tal maneira não soubemos agir com esse poder que deve ser cheio de carinho e de amor, que nos infelicitamos por muitas existências. E a solidão que muitos de nós hoje atravessa, o esquecimento daqueles mais amados às vezes, claro, são reflexos de coisas que nós já fizemos. São tempos muito difíceis para viver na Terra e não vão melhorar com muita facilidade. Mas o que nos tornará diferentes é sempre o poder de, dessa vez, realmente nos transformar. Quando de manhã eu estava em casa, os amigos espirituais que estão sempre aqui com todos nós no sábado, à noite, todos os sábados, mas no primeiro sábado, conosco, né, especificamente, me pediram que pegasse na minha estante Palavras de Vida Eterna, de 1964, psicografia através de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, e que não deixasse de ler para vocês o capítulo 6, que é o que eu faço agora. Há uma frase do Evangelho de Marcos, Palavras de Jesus, capítulo 8, versículo 36, que começa a pequena mensagem. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus. E Emmanuel diz, lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se mobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram. Contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Se você já foi a um cemitério famoso, você sabe, as famílias riquíssimas têm túmulos espetaculares. Coisas que são verdadeiras obras de arte, que na época que foram construídas, foram caríssimas. Mas de que adianta? A pessoa, se Deus quiser, não está mais ali. Ou então está grudada ali, o que é muito pior. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos, todavia quase sempre a fulguração pessoal de que se vira o objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo da luta em que se desenvolveram em transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo, na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço ao semelhante, enganaram tão somente a si próprios no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade que lhes devastaram a vida. E despertam além da morte sem recolher-lhes a renovadora luz. Vejam que existe além da morte uma luz renovadora, mas nem todos a alcançam. Recordos que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas e procuram, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Belíssima mensagem. E como os Espíritos pediram que não encerrássemos nossa palavra sem lê-la para todos vocês, com certeza eles têm um objetivo para isso. E que nós guardemos essa mensagem. Nós podemos sim ter o maior poder de todos, que é de transformar o nosso destino, como cidadãos, como sociedade e na nossa vida particular. Para que vocês não saiam daqui assim, meu Deus, hoje essa palestra foi assim, meio pesada. Eu me recordo que vou dizer uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão acariciar
o título de eleitor de vocês. Vão dizer, meu Deus, Maíse finalmente me deu uma luz. Houve alguém apaixonado por viagens que nunca usou um centavo do erário para as suas viagens. Um homem impressionante, um dos raros que foi recebido no mundo espiritual com louvor. Ele governou esse país por 48 anos. E você já acariciando o título de eleitor. Foi Pedro II. Ele era um apaixonado por viajar, por livros. Sua grande incoerência foi relutar contra a Revolução Industrial. E ele criou obstáculos, por exemplo, ao Barão de Mauá, um homem que queria que o progresso chegasse ao Brasil muito antes da própria República. Mas, em compensação, foi de uma dignidade absoluta. E levou, sim, um saco de terra brasileira e correu o mundo à sua foto, morto, deitado com a cabeça sobre o travesseiro onde havia a terra do Brasil. No navio em que foi acompanhado por muitos que também se retiraram naquele dia do país, sua filha, a princesa Isabel, escutou de José do Patrocínio. Mas se ainda existirem escravos nessa nova república, e ela, ainda incendiada pela ideia da liberdade, disse, então, embora não me deixem voltar, eu voltarei para libertá-los. Os espíritos contam que quando o pai viajava, por uma série de circunstâncias, ela é levada a finalmente assinar a Lei Áurea. Mas era a filha do pai dela. Ela era da monarquia. E na hora em que pega a pena, sua mão começa a tremer. E por um instante, contam os espíritos, no fundo da sua alma, na sua mente, ela pensou, meu Deus, eu vou assinar isso e tenho certeza que não vai dar certo para nós. Mas Ismael, o anjo que comanda o Brasil, o espírito protetor do Brasil, tomou-lhe a mão invisível aos olhos humanos e sussurrou no ouvido dela, assina agora. E ela assinou. Assinou não só pela própria vontade, porque ela estava dividida, mas porque ali estava a força, o poder de uma das almas que comandava o Brasil desde sempre, por orientação do próprio Cristo. E ela então assina a Lei Áurea. Contam os espíritos que Pedro I, seu avô, recebe a carta da esposa e de José Bonifácio, no meio de uma viagem, para dizer que Portugal exigia que ele voltasse para Portugal e que ele nada mais tinha a ver com o Brasil. Ele é tomado pela indignação, e é a indignação que muitas vezes nos dá o poder de transformar. Laços fora, soldados. E os soldados estarrecidos veem que ele tira do ombro o laço com as cores da bandeira de Portugal. Toma a espada e grita independência ou morte. E um carroceiro que passava, contam os espíritos, tinha ao seu lado, na humilde carroça, o anjo Ismael, que repetiu em lágrimas, independência ou morte. Ninguém no teatro da vida, embora pense que sim, age sozinho, mas que as forças que nos tutelem sejam as da luz, que nós possamos transformar o nosso destino e toda a vida em torno de nós, realmente amando, servindo com o maior de todos os poderes, que é o do amor. De uma vez por todas, acreditemos nisso, porque um dia, na verdadeira vida, quem pode duvidar que nos reencontraremos? E que cada um de nós possa contar uma história ainda melhor do que a do outro, porque terá sido de renúncia, de beleza, de sacrifício, de alegrias também, de termos aproveitado da terra tudo que de equilibrado e nobre ela podia nos oferecer. Às vezes as pessoas dizem, nossa, fulano rogou uma praga na vida de Beltrano que deu certo. Nada na vida dele vai para frente. No fundo, não é preciso que ninguém nos mentalize negativamente.
Basta que nós não sejamos nobres com a vida, com o outro, e estaremos nos autopunindo em muitas ocasiões. Quando Robespierre se esconde atrás da cortina da água furtada em que vivia, vê passar Danton na carroça que o levava à guilhotina. E os amigos espirituais contam que, com uma corda nas mãos, sabendo que Robespierre, acovardado, seu antigo companheiro, estava atrás da cortina olhando, ergue os olhos e, lembrando de todas as belezas que um dia os havia unido, diz em alto e bom som: hoje sou eu, amanhã serás tu. E 4 meses depois, encerrando o banho de sangue da Revolução Francesa, a cabeça de Robespierre rolou também. Não foi uma praga de Danton, foi a lei natural de quem podia ter mudado o mundo inteiro e mudou parte dele, trazendo para a humanidade a certeza de que não seremos felizes enquanto todos não forem felizes. E eu sempre me refiro à Revolução Francesa porque dizem os amigos espirituais que nós, meninos de sábado, muitos de nós estivemos lá. E com certeza não foi do lado dos fracos e dos oprimidos. Com certeza não. E aí, em troca, você veio se esconder aonde? No Brasil. Não duvidemos, somos os europeus loucos de outras vidas, que hoje estamos num país onde há tudo por fazer. Felizes de nós, que nos lançamos esse desafio. Façamos o melhor ao nosso alcance, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho. Se estamos muito insatisfeitos, vamos fazer uma pesquisa interior. Por que eu estou tão insatisfeito? Por que eu estou tão amargurado? Por que eu estou lançando sobre tudo e todos essa tristeza, esse amargor? Vou em busca de tratamento, vou em busca de uma terapia, vou em busca não só de tomar passe, mas de manter essa energia de forma que ela se multiplique lá fora da casa espírita. Quem de nós não viveu os 300 anos de Inquisição? Era muito conveniente orar em latim para que os homens não entendessem, que se achassem distantes da figura extraordinária, divina e perfeita do Cristo. Por isso Jesus disse aos sacerdotes judeus: vocês não entram no céu e não permitem que as pessoas entrem também. Falei meio errado, mas falei, né, Jack? Porque essa é que é a verdade. Nós, às vezes, temos coisas que nos fazem felizes, mas avaros, nós recusamos a dividir com o outro. Não vou dar essa dica. Não, imagine. Eu tive uma prima, ela está aí até hoje, mas aposentada. Ela se formou nos Estados Unidos, numa época em que raramente isso acontecia. Ela fez várias universidades, uma mulher brilhante, e veio para o Brasil. Foi contratada por uma grande empresa. E ela propôs ao dono da grande empresa fazer cursos para passar o conhecimento dela, que na década de 70 não era comum aqui, e foi chamada de louca, porque ela queria dividir o conhecimento dela. E nem preciso dizer a vocês que ela nunca se casou, e até pouco tempo, ela é mais velha do que eu, escutava as pessoas dizerem: nossa, você foi tão vitoriosa, foi tão bem-sucedida, mas nunca casou, né? Oh, meu Deus do céu! Nós ainda estamos atrasados, né? Achando que minha filha é formidável, mas na hora que ela encontrar um bom rapaz, ela larga tudo para se casar e ser feliz. Oh, meus amigos, felizes de quem? Tem casamentos vitoriosos, mas não é para a maioria. Porque as uniões na terra ainda são de prova. E feliz daquele que consegue, ao longo de toda a vida, permanecer amando, sinceramente, renunciando, estabelecendo uma família, vamos dizer assim, tradicional. Mas hoje raramente isso acontece, porque afirmam os estudiosos que quem está casado há 10 anos está fazendo bodas de ouro e não sabe. E é claro, as facilidades existem, o divórcio apareceu e hoje as pessoas já se casam imaginando, se não der certo, separa. Eu conheci um recorde
Quando falava em casamentos, falei num casamento, no mercado, um mês depois, encontrei a mãe da noiva. Eu toda feliz. E aí, como estão? Já tinham se separado. Então, meus amigos, vamos encontrar a nossa felicidade onde nós a colocarmos, é verdade. Mas que tenhamos o poder de transformar aquilo que não é feliz em felicidade, ainda que relativa. Que esse poder, que é alguma coisa que está dentro de nós e que de repente assome. Sabe quando você está assim, meu Deus, tão quietinha no cantinho e uma chama dentro de você aparece? Eu desejo que todos nós, se estivermos num cantinho, qualquer que seja a circunstância da nossa vida, sintamos essa chama. Essa coisa que parece para muitos uma perturbação. Nossa, fulano está tão diferente. Nossa, eu conseguia dominar fulano, agora não consigo mais. Fulano passou a ter opinião. Tudo ele resolve. E há, claro, pessoas que querem que você continue dependente. Que você finja, pelo menos para ele, que você não é capaz de ir na padaria comprar um pão. Então, lutemos contra isso. Que haja em nós a certeza de que em nossas mãos está o nosso destino. Embora muitas coisas do nosso destino que nós não conseguimos mudar de forma alguma, são o passado em forma de presente em nossas vidas. Maíse Braga nos mostra que o verdadeiro poder não está no dinheiro, no controle ou na manipulação, mas na capacidade que cada um de nós tem de escolher o que pensar, de direcionar a sua energia interior, de transformar sofrimento em força e de romper com o que te aprisiona. Ela diz com clareza: o maior poder é o poder de mudar, de deixar para trás aquilo que te corrói, aquilo que te prejudica, aquilo que te mantém preso no ciclo de dor, medo e desesperança. Imagine só. Uma mente fortalecida pode curar traumas, pode reverter destinos, pode abrir portas que você nem imaginava serem possíveis. Uma mente dominada por pensamentos inferiores, por raiva, medo, orgulho, pode ser responsável por ciclos repetidos de sofrimento. Você tem esse poder. Ele está em você agora. Ele está nas suas escolhas, nas suas palavras, nas sementes que você planta no seu pensar. Pergunta a si mesma: você vai usar esse poder para salvar a sua vida ou vai permitir que ele te destrua de dentro para fora? Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa despertar para o seu próprio poder. Comente aqui embaixo o que ficou no seu coração. E siga com a gente nessa jornada de autotransformação.